Vamos lá. O que será que vai acontecer amanhã? Não sabemos e nunca saberemos. Nunca saberemos. TechPix câmera 10. Notícias para amanhã, o que nós vamos ver. 60 minutos, projeções, 12 minutos e 5 mil ticks, onde a mágica acontece. Por que a gente opera em ticks? Porque ticks refletem o quê? Volume financeiro, isso mesmo. É um indicador ao vivo, meus amigos. Voltei. Estou aqui. Eu voltei! Isso aí. Tá, vamos lá. Notícias. 9 horas da manhã, produção industrial, Brasil. Brasil. Mensagem anual, produção industrial. Ofertas de emprego de outros, às 11 horas da manhã, Estados Unidos. America first. Né? Então, cara, notícias 11 horas da manhã, sério mesmo. Notícias 11 horas da manhã, muita atenção, porque tem volatilidade, tá? Cachau fui, 60 minutos. É isso que tem. Cara, novo rende nasceu, parabéns. Acredito que esse aí é o novo rende. Tinha um rende prévio, que ele não tinha se livrado desse rende prévio. O Profit. Cara, tu mexe no celular, no Profit, mexe no desktop. Tá feita la merda. Tá feita la merda. Ele se perde todo, ele duplica tudo. É fantástico. É fantástico. Ainda bem que eu não pago. Tá? 60 minutos é isso. Temos aqui, vamos lá. Tínhamos um rende prévio. Esse aqui era o novo, tá? Pra vocês se situarem. Tinha ido pra cima. Tinha ido pra baixo. Mais um pouquinho pra baixo. E aí o que ele fez? Um breakout pullback. Cachau. Chulapa! E aí assim, ó, a gente tá pensando nisso aqui. Tá? Bearish, sim. Escutei Stormer falar que segue bullish, plá, e que vai virar. Não sei, cara. Não sei. Isso aqui não me agrada. Essa mudança de cor na média não me agrada. De marronzinho para vermelho sangue. Não me agrada. Isso aqui tá me dizendo virou bearish. Né? Mas talvez tenhamos um último movimento. Caceta. Talvez tenhamos um último movimento. E qual é o último movimento? Esse. Deixa eu ver se estão vendo. Esse cara aqui, ó. Not from Paris, madame. My nose is destroyed. Ó, esse movimento aqui. Esse movimento aqui pode ser... Eu estava imaginando... Antes, eu estava imaginando que o pullback era aqui, ó. Desceu um pouquinho. Veio para cá. E aí, cara, se a gente pegar esse cara aqui e colocar ele aqui, ele vem mais ou menos aqui assim, se eu não me engano. Ou aqui agora, aqui. Então o máximo que ele pode fazer aqui seria um reteste de topo, provavelmente. Mas sim, pode fazer um movimento pra lá, sim. Não duvido. 60 minutos é isso, tá? 12 minutos. To range. Vamos dar uma olhada se ele bagunçou alguma coisa aqui. Eu tava em trabalho, cara. Eu tava em trabalho e... mexi no celular junto e bagunçou tudo. Então é isso aí, ó. Exatamente o que tinha acontecido também. Porque o range era mais ou menos igual aí nos 12 minutos. Então, rangezinho aqui. Não existe mais. Breakout pullback nele. E aí ele tinha measured move. Outro measured move, que era daquele capote, acho que da quinta-feira, que nós fizemos isso aqui. Nós fizemos isso aqui. E aí eu tinha replicado ele para cá. E na verdade hoje ele foi mais alto, fez um pullback monstro. E aí ele finalizou o measured move dos ursinhos, o primeiro, né? E aquele lá no alto, lá, já é aquela projeção de 60 minutos e o último respiro antes do mergulho dos touros, tá? Por que eu digo isso? Porque esse cara aqui é o divisor de águas de 60 minutos que diz o que tá acontecendo, quem manda na história. Ou touros, ou ursos. Ok? Então, assim, cara, eu tô vendo ursos querendo dominar com muita força essa história aqui. Então, tem que ficar de olho, cara. Tem que ficar de olho. Saiu o PMI aqui, ó. ISM, às 11 horas da manhã. Notícias de 11 horas da manhã e prosseguiu, né? Pegamos esse movimento aqui. Não pegamos esse movimento aqui. Estava trabalhando e não consegui pegar a entrada. Depois ele deu a entrada aqui de novo. Eu não acreditei, não fui. E tinha algo pra entregar aqui. Então, é isso. Fato é que assim, ó, com o novo range, a gente pode contar. Criou um novo range, né? Ele tinha ido pra baixo, aí ele foi pra cima. Ele aumentou esse pêndulozinho, voltou pra dentro do range. E aí ele fez um pêndulo bem grande hoje, porque ele atraiu compradores e capotou, né? Aqui foi meio que não, foi uma bull trap. E eu caí nela. E aí eu vi que na volta ia vir, fiquei esperando, só que daí tinha trabalho, tinha que fazer umas histórias lá no meu trabalho e eu não consegui pegar a entrada certa aqui. E aí não pegou a entrada certa, não dá pra seguir. A gente coloca no bolso que a gente fez aqui e o resto a gente deixa. E aí quando ele fez isso aqui já tava muito tarde, eu não acreditei, segunda-feira, e aí ele fez mais um movimentinho e morreu. Vamos pros 5 mil ticks, onde a mágica acontece. Mapeei tudo aqui, ó, tudo mapeadinho. O problema é que não deu pra entrar, não teve oportunidade, perdi. Projeções, vamos lá. O que esperar desse maledeto? Cara, eu espero, sinceramente,
Deixa eu só arrumar isso aqui não me agrada. Deixa eu ver com ele. Sim. Eu espero, sinceramente, que esse cara siga fazendo a rotação aqui. Desse novo range. Estamos num ponto bom para sermos compradores. Ele, teoricamente, teria que completar esse pêndulo aqui. Ele não completou, né? Ele andou esse cara aqui. E mesmo assim, cara, mesmo assim, eu apostaria nessa região aqui, ó. Eu apostaria no último respiro dos touros. Temos que observar média de 200 pra saber se ele realmente vai fazer isso. Então, cara, sempre com traps, sempre com traps. Pra gente fazer um teste aqui, pra ver o que vai acontecer aqui. Muita atenção. Teste da média de 200. Com o objetivo de chegar nessa região aqui. Então não abriu com gap nenhum? A gente pode sim. Se ele a média de... O que a gente tem que entender? A média de 21 ela é crucial para identificar o momento daquele setup. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. É que, cara, isso aqui foi bem agressivo, cara. Bem agressivo, eu não recomendo. Essa entrada... Deixa eu ver, aproximar mais pra mostrar. Dá uma olhada nessa entrada aqui. Essa entrada aqui era agressiva, cara. E eu fiz sem medo. 1, 2. O problema é que o stop aqui tava de 300 pontos quase. 300 pontos. Eu coloquei aqui. Aí ficou um stop de 180 e alguma coisa. E aí toquei ele reto. Não tive medo. Cada vez que ele testava a média de 21 e continuava subindo, tava tudo show. Eu fui fazendo 3 stop. E eu saí por aqui. Cadê? Aqui, ó. O teste da média de 200. E ele entregou um pouco mais e tá tudo bem. E aí depois eu perdi aquela entrada. Tem que aproveitar o momento. E aí depois aqui foi simples, ó. Olha lá. Tchau. Tchau. Vai lá no prior, ó. Próximo de um prior. Entrada. E aí vai fazendo trailing. E aí o que ele faz aqui? O back. Stopping bem curto. 125 pontos. Eu olhei isso aqui. E é isso. E aí tem que fazer entrada sem medo. Nota aqui, ó. Sempre trap. Sempre trap. Tá vendo? Sempre trap. Tem arrego. Chegou aí no prior, né? Mas foi nesse prior aqui, ó. Sempre trap. E à medida que ele vai fazendo um movimento, principalmente quando a gente nota que a média mudou de cor, a gente vai prosseguir. Sem medo. E o que ele faz aqui? O back, ó. O back. Estão vendo? Vamos ver. Vamos aproximar esse cara aqui pra ver a gente de perto. Olha lá. O back, ó. Não afastou na média, ó. Olha que beleza. Foi quase uma trap, mas foi pro back clássico, ó. Aqui seria uma trap, que seria perfeito pra fazer uma entrada. Perfeito. Lá. Mas não fez. E aí fez o pullback. Tá ali, ó. Pra abrir outro contrato. Olha que beleza. Olha lá. Abre ali na trap. Vou afastar um pouquinho. Aqui, ó. Abre na trap. Crown reversal. Na hora que o mercado vira. Aqui não tem nada. Tem que sentar nas mãos. Aqui, cara, aqui também não tem nada. Também não tem nada, infelizmente. Tem que sentar nas mãos. E aqui tem. Le pullback. E aí começa a ficar amarrado, né? Mas é o Le pullback. E aí tu abre outro contrato ali. Ele vai andar a volatilidade. Tu vai deixar. Ficar observando o que esse cara tá fazendo. Principalmente na média. Vai mudando de cor, ó. É range. É range. É clássico de range. Clássico de range. A média vai te mostrando ali, ó. A mudança da cor da média vai te mostrando, ó. Provável range, provável range. Ele tá limpando. Todo mundo que entra, ele limpa. Faz mais um movimentinho. E para. Então isso aqui é o clássico do índice, né? Ele faz um movimento direcional e um segundo movimento. E aí esse movimento aqui pode ser o quê? O segundo movimento pode ser o quê? Seguir no movimento dele, né? Ou ele faz exatamente o contrário. Tchau. E aí, cara, pegou aqui, entregou, que foi o meu caso, entregou, fechou. Não deu outra oportunidade, tu perdeu, tava na função, perdeu a entrada. E aí tu vê esse movimento, esse bloquinho aqui se desenvolvendo aqui, ó, voltando pra dentro do range, acabou o dia. A gente não faz mais nada. A gente vai esperar o próximo dia. Quando eu olhei, eu perdi a oportunidade. Deu oportunidade? Deu oportunidade. A hora que eu consegui parar, tava aqui, ó. Dá pra entrar? Cara, dá, mas e aí? E essa média? E esse range sendo formado? Vale a pena? Acho que é risco. E aí, eu olhei e falei, não vou entrar nesse fomo. Mas a gente tem uma expectativa dele cruzar esse range. Com um pêndulo proporcional. Se ele vai fazer? Cara, não sei. A gente vai ver o afastamento da média de 21. Um teste aqui. Abre um gap de alta, e veio nessa região aqui, perfeito. Veio nessa região aqui, muito mais do que perfeito. E assim que ele perder a média de 21, a gente vai observar por quê. Por quê? Ele dá aquela estilingada até aqui assim, ó. Faz isso aqui. Depois ele faz isso aqui, ó. E aí ele volta lá. Olha ali que beleza.
Olha a trap que a gente quer. Tchau. Pra cruzar o reino. Tchau. Nunca perde a oportunidade. Apareceu a oportunidade, fechou o setup, tá certinho. Testou a média de 200 ali, testou o range prévio, principalmente o range prévio, porque agora a gente tem esse range prévio aqui, ó. E essa regiãozinha aqui passa a ser o quê? A regiãozinha de breakout pullback. Tudo que vier aqui, a gente vai ficar de olho. E olha a confluência que linda da média de 200. Pra dizer assim, sim, não é mais os touros que estão mandando na história, agora quem tá mandando são os ursos. Aí ele vem aqui, aí ele faz um pullback, mais um pouquinho, vem tipo aqui assim, ó a trap ali, vem embora. Ele faz um pullback, aí ele faz um setup de força, aí faz uma trap e fecha. Tá? Simples. Sempre mais do mesmo, cara. O mercado, deixa eu voltar na câmera aqui, ó. TechPix, câmera dessa. O mercado, pessoal, se repete. Isso aqui pode parecer meio chato. Todo dia esse negócio, e olha o gráfico, e pá, e faz... Ah, mas e aí ele pode fazer isso aqui, e aí ele vai nisso aqui, aí ele faz o breakout pullback, ou ele testa o range. Irmão, mercado é repetição. Por que a gente opera no 5 minute ticks? Porque são padrões que se repetem o tempo inteiro. Hora dá certo, fecha na tampa, first test, best test, né? Primeiro teste, melhor teste. Hora na tampa, hora ele faz exatamente o contrário. Depende da estrutura de mercado. A gente vai observar o mercado e vai dizer, tá, isso aqui, que ponto é esse aqui? É um breakout pullback? É um first test, best test? O que tá mandando nesse mercado nos 60 minutos pra gente ver se a gente vai fazer ou não? Tá mudando a polaridade, como agora? Tá testando a média de 200 e vai pra cima e vai pra baixo, e vai pra cima e vai pra baixo? Muita atenção. Vamos botar o dinheiro no bolso na hora da volatilidade, vamos fazer o trailing stop, vamos carregar os movimentos com a melhor operação que a gente puder fazer. Ponto. E assim que ele entregar, uma hora a gente vai pegar na veia, uma hora a gente vai pegar o quê? O ciclo do price action. E a gente vem com ele. Deu tempo? Beleza? Aí a gente vem com ele. Taca-lhe pau nesse carro, Marco velho. Entendeu? É isso. É isso. E aí a gente faz sempre mais do mesmo. Hora vai funcionar, hora vai dar na trave. E o importante é, pelo menos, proteger a operação no break-even. Ele faz o negócio ali, tu vai colocar no break-even, vai esperar e vai deixar o mercado fazer, entregar o jogo dele. Se ele quiser entregar, ele vai entregar. Se ele não quiser entregar, ele não vai entregar. E lembrando que mini índice são 2 movimentos no máximo por dia. Ele vai fazer um movimento, ele vai ou continuar esse movimento, como eu tava esperando hoje. Falei, cara, talvez ele continue. E vá lá no Measured Move lá pra fechar e encerrar o movimento dele. Ou ele vai fazer as 2 pernas de pullback da queda pra fechar o movimento dele. E ele fez exatamente isso. Foi lá, ó, lá, fechou direitinho. Direitinho fechou o Measured Move que a gente tinha estipulado. A gente só ajustou esse pullback aqui. Antes era aqui. Ele só mudou de lugar. Daqui veio pra cá. Fechou? Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, joinha. Se você gostou muito desse vídeo, achou fantástico, cogite a possibilidade de me seguir aí, ver as projeções da semana. De segunda a quinta nós estamos aqui. Amanhã tem live. Amanhã tem live. Vem comigo. Vamos fazer essas operações. Eu faço essas operações na live. Eu provo que esse setup dá certo na maioria das vezes. Tá bom? Muito obrigado. Compartilhe com seus colegas. Uma boa noite. Amanhã estamos na live. 9h10 estamos aí. On the line. Tchau. Boa noite.